Fala galera, tudo bem? Então vamos lá para a correção de alguns exercícios. Exercícios que foram pedidos por vocês. Então, vamos lá para o exercício da apostila 3, frente D, exercício número 11. Ele diz o seguinte: as figuras mostram o mesmo texto visto de duas formas. Na figura 1, a olho nu, e na figura 2, com o auxílio de uma lente esférica. As medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Então percebam que com o uso da lente ocorre um aumento no tamanho da letra, um aumento visto do tamanho da letra. Então, ou seja, sem a lente você tem o tamanho do objeto, que é de 4 milímetros. Com o uso da lente é o tamanho da imagem, de 10 milímetros. Inverteu a imagem? Não. Então ela é uma imagem virtual, direita e maior. Por quê? Porque se ela não for invertida, ela tem que ser direita e ela é maior. Então o único que tem direita e maior é virtual. Então logo de cara, virtual, direita e maior. Que tipo de lente que pode te dar uma imagem virtual, direita e maior? É a lente convergente. Então logo de cara, só olhando para as imagens, você já consegue descartar a opção A e a opção B, ficando com a opção C, D e E. E agora você vai ler o restante da questão. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, pode-se afirmar que ela é, bom, primeiro que a gente já sabe que é convergente. Agora precisamos descobrir qual é a distância focal. Então vamos pensar o seguinte: quando você posiciona a lente, você tem um objeto aqui, você posicionou a lente aqui, ó. E aí você está vendo a imagem aqui atrás aumentada, ó. Essa aqui é a tua imagem, esse aqui é o teu objeto. Então ela é virtual, direita e maior, ok? Essa distância que você posicionou da folha é onde está escrita, é de 12 centímetros. Ó, 12 centímetros. Então o teu P é de 12 centímetros e o aumento é quantas vezes a imagem é maior que o objeto? Ó, 10 divididos por 4. Então o teu aumento é de 2,5, certo? Mas pergunto, positivo ou negativo? Positivo, porque a imagem é direita, as duas foram medidas no mesmo sentido positivo. Legal. Bom, professor, mas e como descobrir a distância focal? Você pode lembrar daquela formulazinha, ó, que é F divididos por F menos P. Então, o teu aumento é positivo, de 2,5. A distância focal você quer descobrir, distância focal menos o teu 12. Então, 2,5 que multiplica F menos 12 igual a F. 2,5F menos 2,5 vezes 12 vai te dar 30, igual a F. Passo o 30 para lá e o F para cá. 2,5F menos F igual a 30. 1,5F igual a 30. Ou, já passando dividindo, ó, já passei dividindo, você vai encontrar F igual a 20 centímetros, ok? Também te deu positivo porque a lente é convergente. Então a resposta certa é a letra D, certo, gente? A outra questão que me pediram foi a questão 14, também da mesma frente, ó, 11, 14. Então vamos lá para 11 e 14. Ela diz assim, ó: com uma lente delgada, projeta-se em uma tela situada a 5... Bom, vamos parar um pouquinho. Com uma lente delgada, projeta-se em uma tela. Para projetar a imagem em uma tela, somente lentes convergentes. Por quê? Porque somente imagens reais são projetadas numa tela. Então, só imagens reais são projetadas. Lembra disso. Então, se imagem real é projetada, tudo que tiver lente divergente você descarta. Então, olha só, o item 4 você já pode e o item 16 você já elimina. Essas são falsas. Você viu como um itemzinho na primeira frase. Continua, ó. Com uma lente delgada, projeta-se em uma tela situada a 50 centímetros da lente
Então a imagem vai estar na tela a 50 centímetros da lente. Então você já tem o teu P', que é 50 centímetros. Ok? A imagem de um objeto com 2,5 centímetros de altura. O tamanho do objeto é de 2,5 centímetros de altura, colocado a 55 centímetros da tela. Para um pouquinho e faz o desenho, meu querido. Quer ver? Ó? Você tem o seguinte, você tem a lente, você tem a tela, a tua imagem está na tela e aumentada. Então vamos anotar isso. Ó, eu vou fazer aqui o eixo principal. A sua imagem está aqui, ó, na tela, e por ela ser real ela vai ser invertida. Então essa é a tua imagem. Essa distância daqui até aqui é 50 centímetros. E olha o que está falando, a 55 centímetros da tela está o teu objeto. Ó, 55 centímetros está o teu objeto. Então ele está a uma distância de 5 centímetros da lente. Ou seja, o teu P é de 5 centímetros. Certo? Então cuidado com isso aí, gente. Ó, aí você vai ter, a pergunta é correto afirmar que a lente é convergente e a imagem é virtual? Não, gente, só a imagem real é projetada. Eliminei essa. A lente é convergente e a imagem é real. Verdadeiro. Então a 2 já é verdadeira. A 4 era divergente e a gente descartou. A 8, a lente é convergente e a distância focal é aproximadamente. Bom, para calcular a distância focal, a equação de Gauss ou a fórmula da fimose, né? Então, 1 sobre f igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 50. Ok? Vocês viram que o 55 eu não usei. Por quê? Porque 55 era a distância do objeto até a tela. Então, vamos lá. 1 sobre f igual, o mínimo é 50, 10 mais 1. F é igual a 50 divididos por 11. Isso vai te dar aproximadamente 4,5 centímetros. Então, a 8 é verdadeira e a 16 nós já tínhamos dito que era falsa. Então, ficou só com a 2 e a 8. Certo, gente? Me pediram também a 16. Vamos lá para a 16. A 16, gente, você vai precisar saber um pouquinho de matemática. Vamos lá. Vou ajudar vocês a fazerem a 16 também. Ó, na 16, você vai pensar o seguinte. Vamos lá. 11, 16. Ele te diz a seguinte situação. Seja x a distância em centímetros de um objeto ao centro óptico. Então, o teu P é x. De uma lente delgada. A imagem desse objeto formada pela lente está a uma distância y em centímetros do centro óptico. Então, o teu P' é y. Sabe-se que quando somar x mais y tem que te dar 50. E quando multiplicar eles, tem que te dar 400. Dois números que quando multiplicados te dá 400 e dois números que quando somados se dê em 50. Você tem que pensar isso. Dois números que quando multiplicado me dê 400. 20 e 20. Então se eu somar 20 mais 20 deu 40. Não deu. Dois números quando multiplicado dê 400. 50 vezes 8, né? 50 vezes 8. Então 50 vezes 8 é 400. 50 mais 8 é 58. Não deu. Ah, mas professor, então eu tenho que diminuir o de 50 e aumentar o do 8. 40 e 10? 40 vezes 10, 400. 40 mais 10, 50. Ah, legal. Então, quando um for 40, o outro vai ser 10. Ah, professor, mas eu posso resolver um sistema? Você vai cair numa equação de segundo grau e aí você pode, sim, pode. Você faria assim, y igual a 50 menos x. Substitui aqui embaixo, ó. X que multiplica 50 menos x igual a 400.
50x menos x ao quadrado igual a 400. E você vai cair exatamente no que eu te falei. X ao quadrado menos 50x mais 400 igual a zero. Ou seja, dois números que quando multiplicados deem 400 e quando somados te deem 50 positivo. Então você vai ter x' igual a 10 e x duas linhas igual a 40. Então quando o x for 10, o teu y é 40. Quando o teu x for 40, o teu y é 10. Agora você tem que interpretar isso aí. Mas ele diz o seguinte, a distância focal dessa lente em centímetros. Bom, se você colocar, vamos parar e pensar o seguinte, se você colocar o teu objeto a 10 centímetros da lente, ela vai te dar um tipo de imagem, tá? E se você colocar ela a 40 centímetros da lente, a distância focal também teria que ser a mesma. Compreende isso? Ou simplesmente coloca na equação de Gauss, 1 sobre P mais 1 sobre P', soma os dois. 1 sobre F igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. 1 sobre F igual a 40, divididos por 10, 4, mais 1, 5. 1 sobre F igual... Desculpa. Eu já coloquei a resposta aqui, aqui era 1. 5 sobre 40, ou seja, F igual a 40 divididos por 5, F igual a 8 centímetros. Então a tua resposta ali, neste caso, era a letra B, 8 centímetros. Tá, gente? Na questão 17, a questão 17 também é um pouquinho trabalhosa, mas ela não é difícil. Você tem que cuidar com os dados. Vamos lá para a questão 17. Questão 17. E até antes, voltando à questão 16, os dois deram positivo, as duas raízes positivas. Então ficou fácil de você somar eles, né? Se uma desse é negativa, aí você teria que considerar uma situação diferente, né? Então ficou bem tranquilo. Vamos para 17, então. 17 diz o seguinte: um objeto movimenta-se com velocidade constante ao longo do eixo óptico de uma lente delgada, positiva, e de distância focal 10 centímetros. Opa! Então, distância focal 10 centímetros. No intervalo de 1 segundo, o objeto se aproxima da lente, indo da posição 30 para a posição 20 centímetros em relação ao centro óptico. Então, vamos pensar o seguinte. Você tinha uma lente aqui. Você tem o seguinte. Aqui a posição 30 e aqui a posição 20. Então ele saiu daqui, o objeto que estava aqui, veio para cá em 1 segundo. Então Bom, vamos continuar lendo. Em relação V0 e VI são as velocidades médias do objeto e da imagem, respectivamente, medidas em relação ao centro óptico da lente. Desprezando-se o tempo de propagação dos raios de luz, é correto afirmar que o módulo da razão de V0 sobre VI. Bom, V0 ficou fácil. Velocidade do objeto é o quanto ele andou. Saiu do 30, chegou no 20. Então andou 10 centímetros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade do objeto é de 10 centímetros por segundo. Pronto. Agora, cuidado, gente. Quando ele está na posição 30, ele vai formar um tipo de imagem. Por quê? Porque aqui, gente, ó, a distância focal é 10. A distância focal é 10. Quando ele está aqui, ele está te formando uma imagem real invertida e maior. Então, ele está te dando uma imagem aqui atrás, ó. Vamos colocar aqui, ó, posição 1, posição 1. E quando ele está te dando, quando ele chega aqui, na posição 20, que é a posição 2, ele está te dando uma imagem real invertida e igual. Ok? Então agora você precisa descobrir quanto ele se deslocou daqui até aqui. Então você vai ter o P' de 1 e aqui o P' de 2, que você vai ter que calcular. Ó. Beleza? Então para calcular,
o teu P1 e o teu P2. Vou colocar aqui em cima, ó, P2. Então vamos lá, na posição 1. Na posição 1, 1 sobre F igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Ok? Você está descobrindo esse. 1 sobre 10 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P', ou P'1. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 igual a 1 P'. 1 P', é igual a 30 divididos por 10 dá 3 menos 1. P', é igual a 30 divididos por 2. P', é igual a 15. Ok? Certo isso? 15 centímetros. Beleza? E o outro você não precisa nem calcular, né? O outro você vai calcular se você quiser. Porque se aqui a distância focal é 10, aqui é o teu... Aqui o que é mesmo? É o teu centro de curvatura. Aqui é o teu foco e aqui é o teu centro óptico. Então aqui é o teu centro de curvatura. Quando ele está sobre o centro de curvatura, ele está exatamente a mesma distância, também 20. Ah, professor, então o P2', ele também vai estar a 20 centímetros. Ok? Qual é a conclusão que você chega? Bom, que a velocidade da imagem é P2', eu acho que aqui deu só um pouquinho, que tem... Acho que a minha representação da imagem ficou errada, né? A minha representação da imagem ficou um pouquinho errada. Porque o teu tem que estar 15 aqui, aqui está em 20, então não está fazendo sentido, né? Então ele está para cá, né? Perdão, né? Ó, viu como a gente pensando agora fica mais fácil? Por mais que eu tenha errado o desenho, ó. Ele vai ficar aqui, aqui era 10, ele vai ficar aqui no meio, ó. E maior. Ah, agora fez mais sentido o meu desenho, a minha representação. Professor, mas o cálculo está certo? O cálculo está certo porque eu usei as medidas corretas, né? Por isso que a minha forma de analisar aqui ficou um pouquinho estranha no começo, né? Mas tudo bem. À medida que ele vai se aproximando aqui, ele vai se distanciando aqui, ficando menor, né? Isso faz sentido. Belezinha? Certo, gente? Então, ele vai chegar aqui e depois ele vai ficando cada vez menor. Bom, voltando à nossa velocidade da imagem. Então, você vai fazer P2' menos P', divididos por ΔT. Ou seja, velocidade da imagem 20 menos 15 divididos por 1. Velocidade da imagem vai ser de 5 centímetros por segundo. Vou melhorar esse 5 que ficou feio. 5 centímetros por segundo. Ok? Mas não foi isso que ele te perguntou. Ele te perguntou ainda a razão entre velocidade do objeto e velocidade da imagem. Então, velocidade do objeto, 10. Dividido pela velocidade da imagem, 5. Então, a razão entre a velocidade do objeto e a velocidade da imagem é igual a 2. 2 o quê? Não tem unidade, porque é uma razão. Então, a letra certa é a letra E de eu acertei. Ok, gente? Até a próxima!